Olá, pessoal, tudo bom? Olha só, hoje eu estou de volta e estou trazendo a Berenice Danck, que é professora do INSPER e também tem a consultoria Danck e também faz treinamentos. É isso mesmo, Berenice? Tudo bem? Tudo bem, Roberta? É isso mesmo. Eu sou a Berenice Danck, né? E Danck, meu sobrenome, é também o nome da consultoria e treinamento que eu tenho. Já existe há 10 anos, mas nos últimos 5 eu tenho me focado realmente nessa atividade. Já conto um pouquinho mais para vocês do que eu faço junto com a minha equipe na Danck. Mas primeiro me apresentando, então, eu Por favor, conta um pouco da sua história aí pra gente. Sim, com certeza. Bem, eu atuei durante 13 anos no mercado financeiro, né? Me formei em administração na GV, depois comecei como trainee no Banco Safra. E no início eu comecei em finanças corporativas e mercado de capitais, né? Peguei aquele momento em que a gente estava criando os fundos de recebíveis aqui no Brasil, começando a desenvolver as operações de mercado de capitais e eu trabalhava muito com as empresas do corporate, oferecendo isso como soluções de financiamento. E depois de 2 anos nessa área, eu recebi um convite da pessoa que era responsável pelo RH do Safra, na época, o Uhum. Henrique Machado, para assumir uma vaga na tesouraria como sales e produtos de derivativos, né? E aí eu te confesso que foi um primeiro momento Assustou. frio, né? Porque eu falei, ok, eu já estudei derivativos. Aliás, meu TCC foi sobre gestão de risco financeiro. Eu estudei os modelos de VaR, né? Que é uma métrica que a gente usa muito para gestão de risco financeiro. Ainda lá no terceiro ano, eu implantei isso no estágio, mas é aquela coisa, né? Agora tem Assumir que a área ali, e né? assumir a área. E aí o desafio foi grande, mas enfim, aceitei. E, claro, fui me qualificar, né? Então, já logo depois de assumir essa posição, eu fui fazer o MBA de derivativos na BMF. Fui uma das primeiras turmas a fazer esse curso. Na época eram 720 horas, a gente ia de segunda a quinta Nossa, noite lá para o centro e se reunia intenso. para fazer as listas de exercício. Mas foi muito legal. E E só uma até pergunta, quando você assumiu essa mesa lá no Safra, tinha muito mais mulher junto contigo ou você foi uma das pioneiras ali? você sabe que nós éramos uma ilha de mulheres. Olha, um diferencial. Exatamente. Nós éramos um núcleo em que nós tínhamos a parte de derivativos e também algumas operações de câmbio. E ali éramos eu, a Margarete, mais focada na parte de câmbio, eu em derivativos, e a nossa superintendente, a Simone Zayá, também era mulher. Que legal. Nós tínhamos outros dois homens no time, né? No grupinho de 5 mais focado ali, aquela célula. Claro, a tesouraria era grande, então quando você pensa no todo da tesouraria, tinha sim muito mais homens do que mulheres, mas ali no nosso núcleozinho, nós até que éramos em três. E vocês admitiram dois homens para dar uma equilibrada, né? Da equipe. Mas que legal. E, E aí, e continuando no aí, Safra? então, continuando um pouquinho da trajetória, eu acabei, depois do Safra, indo trabalhar no Rabobank. E aí, claro, foi um momento em que eu me foquei totalmente no agronegócio. E interessante porque esse movimento eu acabei fazendo por indicação de um cliente que eu atendia no Safra, que era, aliás, o financeiro de uma usina aí de Ribeirão. Uau, E também era cliente do Rabobank, que acabou me indicando, e naquele momento eu fiquei extremamente animada com essa possibilidade, porque o Rabobank estava começando a desenvolver derivativos no Brasil. E começando a criar também o que eles chamam de rural banking, né, que é o atendimento aos grandes produtores. Então foi uma oportunidade fantástica, né, de apoiar o banco nesse processo de desenvolvimento dos derivativos e também ao atendimento de produtores que precisavam ser encarados de uma maneira diferente, né? Então, passamos por vários desafios, como, por exemplo, como é que eu aprovo crédito olhando, né, de maneira conjunta o CPF, o CNPJ, né? E aí, sim. pessoalmente, tive a oportunidade de fazer muitos treinamentos e várias capacitações, tanto dos gerentes comerciais quanto dos clientes ao longo desse caminho e desenvolver um olhar mais consultivo mesmo na venda de produtos financeiros
financeiros, né? E principalmente de derivativos. E uma coisa que me marcou muito foi que logo que eu cheguei no Rabobank, eu vim com uma cultura muito diferente, né? O Safra e o Rabobank são culturas muito diferentes. E Bancos, né? e aí o Eric Pick, que era o presidente na época, me chamou para conversar e falou: Olha, eu quero que você faça um estudo para me garantir que esses derivativos que você está vendendo para os produtores de fato sejam para hedge. E eu não quero que você venda nada que seja especulativo. Ai, meu Deus. E aí, E aí, e o aí que a que você gente fez? e aí a gente fez um estudo justamente para entender o que seria um volume médio, que tipo de posições faziam sentido, tendo em vista, né, das commodities que eles negociavam, ou o perfil típico do nosso cliente. Então, uma das coisas, por exemplo, que a gente concluiu desse estudo foi que a gente não deveria fazer uma quantidade de hedge que fosse, por exemplo, maior do que o volume médio de receita dolarizada daquele cliente, né? Então, essas ideias sobre identificar o hedge natural, entender prazos, entender volumes, que hoje, aliás, é muito do que eu faço na consultoria, eu Uhum. comecei a desenvolver lá no Rabobank até por impulso desse estudo que o Eric na época me pediu, né? Então, claro que eu fui refinando, isso já faz agora quase 15 anos, né? Então é bastante estrada e ao longo do caminho muitos aprendizados. Ah, poxa, mas que bacana, é muito interessante ver, olhar, né, e toda a história sua e voltar no tempo aí um pouquinho, isso é muito bacana mesmo. E hoje na sua consultoria, qual que é o seu principal foco, Berenice? Conta pra gente. Bom, eu tenho um carinho super especial pelo agronegócio, até porque eu sou gaúcha, né? Então sou criada aí na fazenda da avó, né? Eu sou o Dan, que é alemão, e o Rig, que é o meu nome do meio, é italiano. Então sou neta, bisneta de imigrantes que vieram para a lavoura, né? E aí a gente, desde pequeno, sempre teve no meio do dia a dia, né, da soja, ali na região onde eu cresci tem muito arroz também. E até hoje eu tenho alguns tios ainda muito ligados ao dia a dia do agro, né? São produtores de menor porte, mas a gente vive isso. E claro que toda essa experiência que eu tive primeiro no Safra, depois no Rabobank, e depois eu fui para uma consultoria, para fazer a parte de consultoria e produtos financeiros na CCAB Agro, que na época era uma startup de agro, hoje uma empresa consolidada com 10 anos de existência. Depois fui para o Banco Industrial e lá também 30% da nossa carteira era agro, quer dizer, então uma trajetória que vai tendo muito de agro ao longo do caminho e eu gosto demais do segmento. Não faço só agro, tenho alguns outros clientes que também são, né, de outras áreas, outros segmentos, mas normalmente o meu olhar e a minha consultoria, o meu treinamento, eles são focados em apoiar as empresas em melhorar suas práticas de gestão de risco. Desde identificar corretamente os riscos e as necessidades de hedge, até identificar quais são os produtos mais adequados, né? Então, aquele debate, olha, quando faz sentido um NDF, uma opção, um swap, né? Prós e contras, até acompanhar de maneira ativa o que está sendo feito, os resultados desses derivativos, em comparação à situação operacional, né? Para ver se de fato a gente está produzindo o resultado esperado ali. Então, Não, é até o porque a gente caminho inteiro. consegue, né? A gente consegue, o risco a gente consegue controlar, a incerteza não, mas se você já está, a empresa já está olhando essa gestão de risco, já faz um diferencial enorme, né mesmo, Berenice? Muito legal isso que você falou, Roberta, porque você sabe que nos meus cursos de gestão de risco, uma das primeiras coisas que eu explico é a diferença entre risco e incerteza. E tem exatamente a ver com essa questão de a gente sair daquele conjunto de, digamos assim, eu brinco, né, que a incerteza é como se fosse você no meio de um monte de nuvens negras. E quando Uma você faz pandemia, por exemplo, né? a pandemia, ela foi o que a gente chama de um cenário de estresse, né? E Uhum. um cenário de estresse cuja probabilidade era zero. A gente não tinha ele nos mapas. E, e essas coisas pegam muitas vezes, né? Todos os gestores aí de surpresa. E o que hoje a gente
está vendo nas empresas são comitês de gestão de crise. Então é aquela história, dado o contexto, dado esse caos instalado, como é que eu lido com isso e mitigo o prejuízo, as perdas, enfim, todos os impactos negativos. A gestão de risco é a gente pensar isso com antecedência, né? É a gente tentar antever esses cenários e seus possíveis impactos e aí já pensar, tá bom, e se isso acontecer, o que que eu faço? Né? Como é que o meu negócio vai reagir? Será que eu vou ter caixa? Será que eu vou ter liquidez? Será que eu vou conseguir sobreviver? Então, a gestão de risco é esse olhar de antecipação mesmo, no sentido de buscar mitigar esses impactos negativos. Ótimo. E agora eu queria te fazer aquela pergunta difícil, mas vamos lá. Câmbio. O que a gente pode esperar esse ano? Na verdade, essa desvalorização do real foi muito positiva para o produtor rural, né? Porque ele Sim. vende a soja, na verdade, é dolarizada, que é um produto de exportação, praticamente 80% da nossa soja é exportada, mas lógico, ele recebe em reais. Só que o que você avalia desse mercado daqui para frente com relação ao câmbio? Esse é sempre um ponto, né, muito importante de dúvida. A gente sempre se pergunta, e agora para onde vai? Será que continua nesse nível acima de R$ 5 ou volta para 4, que era meio aquele nível psicológico que a gente tinha? Bem, Roberta, eu não posso te afirmar que será um ou outro. A gente poderia, claro, começar aqui um debate sobre questões da economia ou de fluxo que poderiam, né, fazer um ou outro cenário se concretizar. Mas o que eu acho importante a gente dividir com quem nos ouve é que câmbio normalmente tem dois aspectos principais que fazem ele subir ou descer. Então, um é fluxo, quer dizer, é de fato dinheiro entrando ou saindo do nosso país. É oportunidades de exportação, matérias-primas importadas e todas as remessas, né, pagamentos e recebimentos de serviços que a gente tem. Então, toda vez que a gente tem, né, um país aí exportando bastante, isso ajuda o fluxo, faz com que a gente tenha mais dólares para receber e isso, né, ajuda, portanto, o nosso câmbio, nesse caso, o real a se valorizar. Então, a gente vai recebendo mais dólares do exterior. E quando a gente percebe, né, esses movimentos de alta de câmbio, situações como que vivemos aí no início desse ano, por exemplo, em que muito estrangeiro estava com medo do ambiente econômico, também do risco país aqui no Brasil, com uma taxa de juros extremamente baixa que a gente vive, alguns concluíram que a relação risco-retorno não era interessante e resolveram sair do país. E esse estrangeiro saindo, ele precisa vender o real e comprar o dólar. Ao comprar o dólar, ele faz o câmbio subir. Então, esses movimentos de fluxo que tem a ver com essa percepção em relação a risco país e oportunidades de investimento e também, claro, com o nosso fluxo de exportação, isso vai ajudando, né, o câmbio a ficar num nível ou no outro. Por outro lado, tem um outro componente super importante que afeta demais câmbio, que é a posição em derivativos. E tanto que a gente tem aí, ao longo dos 10, 15 últimos anos, vários momentos da nossa história em que o fluxo nem foi o preponderante, mas a gente tinha, assim, algumas posições até, né, especulativas em cima do Uhum. dólar futuro, que é quem de fato comanda ali a cotação do câmbio. Então, em alguns momentos, há algumas apostas, né, de alta ou de baixa na Sim. taxa de câmbio, posições compradas ou vendidas no dólar futuro que acabam influenciando essa cotação. E isso é muito função de expectativas, né? Então, de repente, começa a surgir ali aquele consenso de que estamos indo para um cenário mais otimista, o pessoal aumenta a aposta vendida no dólar futuro, e isso acaba, né, levando a taxa de câmbio para baixo, né? Real dólar. Uhum. Uhum. Então, tem uma série de componentes, e por isso é tão difícil a gente cravar, né? No Uhum. início desse ano, eu li mais do que uma reportagem de economistas aí, né, que de fato modelam os dados, tem lá uns Uhum. modelos econométricos super sofisticados, falando em taxas de câmbio no nível de 4 e não de 5 e muito menos de 6. Uhum. Mas que esses modelos não têm esses componentes de estresse que a gente vive, né? Sem E dúvida. então, Roberto, o que eu sempre costumo dizer para os meus clientes é assim: a gente não sabe exatamente quanto vai ser, mas a gente sabe que tem
algumas situações que te favorecem e outras que não. Por exemplo, no início deste ano, a gente teve um momento muito favorável para os produtores que precisavam comprar fertilizantes. Por quê? Porque naquele momento, o pessoal de fertilizantes aparentemente conseguiu comercializar o produto a despeito do câmbio elevado, um nível de preço historicamente mais baixo do que em safras anteriores. Sim, E na formação da receita, a gente sabe que se essa receita é de uma commodity dolarizada, ou mesmo não sendo de exportação, né, ela tem um preço referenciado em dólar, então, para você, quanto mais elevado o câmbio, melhor. Portanto, se você está num momento em que o câmbio está favorável para você e você tem uma oportunidade de fixar um preço futuro que te dá uma margem boa para o negócio, não corra riscos. Fixe. Garanta essa margem interessante para o teu negócio. Né? Porque às vezes a gente fica ali naquele anseio de, ai, deixa eu ver se vai mais um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouquinho mais essa margem. E aí surge às vezes um fator o momento inesperado, passa, né? passa o momento, muda o contexto. E aí eu acho que é justamente quando a gente começa a ver histórias, né, histórias de que a empresa de repente especulou no câmbio ou simplesmente, né, ficou à mercê ali da variação cambial e, claro, depois não Teve conseguiu lidar, prejuízo. porque de repente o cenário mudou, ficou adverso e ela não tinha se preparado para essa situação, né? Então, eu sempre. A gente fica toda hora lendo aí o noticiário, falando com os empresários, né, ao longo desses altos e baixos do câmbio. E, por exemplo, agora, nesse movimento de alta, a gente viu muito importador, né, assim, super desesperado, pensando, e agora como é que eu faço? Minha matéria-prima pressionou minha margem e, claro que nem sempre, dependendo do segmento, eu consigo repassar isso para o preço. Então, o pessoal muito preocupado justamente com o custo, né, da matéria-prima ou do produto importado. E aí você pensa, puxa, se esse cara tivesse travado antes o dólar, né, tivesse garantido aquele 4 lá de trás. E olhando daqui para diante, Berenice, o que você acha, assim, de acordo com o que você estuda, que você avalia dentro da consultoria, tem alguns que falam, vai chegar a bater a 6 se a gente tiver um estresse político aí, tem outros que falam que vai voltar realmente para o patamar aí de 4 e 4,50, 4,80. O que você, de que maneira que você enxerga esse cenário daqui para frente? Vamos pensar aí até um pouco mais a longo prazo, né? A médio e longo prazo. Roberta, nesse momento, a questão política e econômica me preocupa bastante. A gente sabe que a gente tem no cenário político, eu falo, independente da nossa posição política, a minha leitura é sobre como isso impacta o mercado financeiro. E o Uhum. mercado financeiro não gosta de incertezas, não gosta de questões indefinidas na regulação ou situações políticas mal resolvidas, digamos assim. Então, esse contexto político, ele, de maneira geral, hoje impacta negativamente no mercado financeiro, né? Tanto que, do ponto de vista das métricas de risco país, a gente está nos níveis talvez mais elevados aí dos tempos recentes, e isto significa a maior percepção de risco para o investidor, que só vem para o nosso país se a gente der mais retorno. E no contexto de economia, né, totalmente parada do Disruptiva, jeito que né? estamos vivendo por causa de toda essa pandemia, pelo menos a teoria econômica clássica diz que a gente deveria manter os juros baixos. E essa manutenção do juro baixo, ela justamente não remunera adequadamente a relação risco-retorno. Então, esse componente me faz acreditar que não há hoje um fundamento para a gente, pelo menos de fluxo, para a gente esperar uma baixa importante da taxa de câmbio, tá? Se ela vai voltar para 6, eu acho que o 6 era um cenário de estresse ali bem no meio, né, no olho do furacão. Uhum. Talvez o 6 a gente possa ter deixado para trás. Mas o 5 me parece um número com o qual a gente talvez vá conviver por algum tempo, pelo menos até a situação
política, econômica se retomar, melhorar, de alguma maneira a gente conseguir retomar a atividade, futuramente o crescimento econômico, né? Porque a gente já sabe que para esse ano não vai ter crescimento, pelo contrário, e todos os números indicam que a gente sim terá um decréscimo importante da atividade econômica, a gente teve muitas empresas que infelizmente não conseguiram resistir, né, a estar fechada ou reduzir drasticamente a atividade. Então, quer dizer, até que tudo isso, toda essa situação, né, se assente e a gente possa retomar, ainda vamos ter que conviver com um câmbio mais elevado, muito provavelmente. Muito obrigada, Berenice. Acho que foi bastante claro e realmente a gente tem vários fatores aí para observar, né? Mas o importante é aquela mensagem: gerencie risco. Gestão de risco é importantíssimo. E nesse sentido, eu gostaria que você deixasse seus contatos, como que a pessoa pode te procurar também, e-mail, LinkedIn. Então, se quiser realmente saber um pouquinho mais e conversar contigo, Berenice. Claro, vai ser um prazer. Eu adoro receber esses contatos, essas mensagens. As pessoas podem ficar à vontade, né, de comentar aqui o nosso vídeo também. Vamos deixar os contatos aí na descrição do vídeo, se for possível. Mas eu tenho um site, né, que é da minha consultoria e também sou bastante ativa nas redes sociais, então facilmente as pessoas podem me encontrar no LinkedIn, no Twitter. Eu tenho um canal também que é o Dunk Entrevista, em que eu trago pessoas interessantes, assim como você. Aliás, só reforçando, Roberta já está convidada para vir bater um Obrigada. papo comigo no Dunk Entrevista. Aí vamos focar sobre a parte de derivativos de commodities, né, Roberta? Exatamente, vamos bater esse papo aí, sem dúvida. E então, Dunk, gente, escreve com M de Maria, Damke, Dunk Consultoria e Treinamento. A gente tem esse foco muito forte na parte de consultoria financeira e gestão de riscos, principalmente em práticas e uso de derivativos. Inclusive, vou agora, na metade de agosto, fazer um treinamento justamente focado no uso de derivativos e práticas de hedge, em que os exemplos e a construção vai ser muito direcionada para câmbio e commodities agrícolas. E Muito a bom. muito interessante, vamos ter aí várias pessoas do agronegócio, mas não só, também algumas de áreas industriais. E se alguém que estiver aqui nos ouvindo também quiser, tiver interesse no curso, pode entrar em contato que a gente ainda tem algumas vagas. Muito legal. Muito obrigada, Berenice, por todas as informações aí. Então, pessoal, um prazer estar com vocês aqui de novo e a gente se vê no próximo AgroTraders. Tchau! Tchau!